Olá pessoal, meu nome é Andresa e junto com o André Miguel a gente preparou uma aula para vocês com o assunto razão e proporção. Primeiro a gente tem que dar dos dois números reais A e B com B diferente de zero, chama-se razão entre A e B ou razão de A para B, o quociente de A por B, ou seja, A divide B ou A sobre B. Dessa maneira, a gente diz que quatro números em certa ordem são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Um exemplo, né? 2, 4, 6 e 12. Aí a pergunta é, eles são proporcionais? Basta a gente fazer 2 divide 4, né? 2 sobre 4 é igual à razão dos dois últimos. Vou parar aqui. Seis sobre 12. Pela definição aqui, né, a gente tem que quatro números em certa ordem são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros, quando a gente divide esses dois, vai ser igual à razão entre os dois últimos. Então, aqui, se eu simplificar esse 2 aqui por 2, essa razão ficaria 1, e dividindo 4 por 2, ficaria 2. Aí, da mesma forma com essa outra, né? 6, eu posso simplificar 6 sobre 12, eu posso simplificar por 6, né? Já que 12 também é divisível por 6. Aí aqui ficaria 1 também. Dividido. 12 dividido para 6, 2 também. Aí, para ser proporcional, desculpa, ele diz que esses dois têm que ser iguais. Então, a gente mostrou, né, que sim, esses quatro números são proporcionais. Exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho que determinar a razão entre esses números, 14 e 20. Aí a gente, como a gente viu, né, 14 sobre 20, que a razão é a divisão sobre 20. Aí a gente vai ter que simplificar esse número para chegar na razão reduzida dele. Deixa eu apagar aqui. 14, a gente pode dividir por 2, né? E o 20 também. Então, 14 dividido por 2 é 7. Sobre 20 dividido por 2 é 10. Então, a razão é 7 sobre 10. Da mesma forma, eu vou fazer na letra B, né? 35 sobre 50. Vai ser igual. O 35 e o 50 eu posso simplificar por 5. 35 dividido para 5 é 7. E 50 dividido para 5 é 10. Dessa forma, a gente tem o segundo exemplo. No segundo exemplo, ele pergunta a razão entre 14 e 20 é igual à razão entre 35 e 50. Como a gente fez lá na questão anterior, né, a gente viu que sim,
a razão entre esses números são iguais. Deixa eu apagar aqui. Sim. Dando continuidade, razão entre segmentos. Chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre os números que expressam as medidas desses segmentos, sempre tomados na mesma unidade. Exemplo. Um exemplo é se o segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12 centímetros, então vamos descobrir a razão entre eles. Ele diz que o segmento AB sobre CD, aí ele diz que AB é igual a 6 sobre CD, que é igual a 12. Dessa forma, se a gente simplificar, né, esse segmento, a gente vai ter que 6 sobre 12 eu posso simplificar por 6, que ele divide tanto o 6 quanto o 12, né? Então, essa razão vai ficar 6 dividido para 6 é 1, sobre 12 dividido para 6 é 2. Dessa forma, essa é a razão entre esses segmentos. Segmentos proporcionais. Pela definição de proporção e razão de segmentos, podemos dizer que 4 segmentos AB, CD, EF e GH nessa ordem são proporcionais quando a razão entre as medidas dos dois primeiros for igual à razão entre a medida dos dois últimos. Ou seja, né, é da mesma forma como a gente estava tratando anteriormente. AB sobre CD vai ser proporcional se esses segmentos forem iguais, possuírem a mesma razão, né? Então, dando continuidade, a gente tem um exemplo que diz que os segmentos AB, CD, MN e PQ são proporcionais e tais que AB é igual a 3,2 centímetros, MN é igual a 6,5 centímetros e PQ é igual a 26 centímetros. Nessas condições, ele pergunta qual é a medida de CD. Dessa forma, né, como ele diz que AB sobre CD é proporcional, né? Então, dessa forma, isso é igual a MN sobre PQ. Aí ele deu como é que eu posso dizer? Ele deu o valor de cada segmento, né? Então, aqui a gente tem que substituir. Aqui ele está dizendo que AB é igual a 3,2. Aí a gente vem e substitui aqui 3,2 sobre... ele fala também que
MN é igual a 6,5. 6,5. E PQ é 26. Aí ele pergunta qual é a medida de CD, né? Então a gente só poderia chamar de X, mas eu vou deixar aqui CD para não confundir. Então a gente faz meio pelos extremos, que fica 26. Não, primeiro eu vou pelo segmento CD vezes 6,5, continuando aqui, é igual a 6,5 CD. Que é igual a 26 vezes 3,2 é igual a 83,2. Sendo assim, né, CD, o 6,5 que estava multiplicando vai passar dividindo. 83,2 dividido para 6,5. Dessa forma, CD é igual a 83,2 dividido para 6,5 é exatamente igual a 12,8. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da explicação. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem. Muito obrigada pela atenção.